palácio cheio de encantos irei morar. Bebe de vinho, onde o meu mestre me espera lá. Neste palácio, os anjos cantam temas de amor. E coroado e Rei dos Reis é o Senhor. Palácio, eis o meu sonho de ouro. Palácio, onde está meu Senhor? Palácio, no qual minha alma adora ao meu Rei e ao meu Salvador. Queridos irmãos, amados ouvintes, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no quadro Vivendo a Palavra e hoje nós vamos ler o capítulo 9 do livro de Jó. Convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo para lermos mais essa porção da Palavra de Deus para o nosso enlevo espiritual. Jó capítulo 9, versículo 1. Então Jó respondeu dizendo, verso 2, na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Verso 3, se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Verso 4, ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele teve paz. Verso 5, ele é o que remove os montes sem que o saibam, e o que os transtorna no seu furor. Verso 6, o que sacode a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. Verso 7, o que fala ao sol, e ele não nasce, e cela as estrelas. Verso 8, o que sozinho estende os céus, e sobre os altos do mar. Verso 9, o que fez a Ursa, o Órion e o 7 estrelo e as recâmaras do sul. Verso 10, o que faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas sem número. Verso 11, eis que ele passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Verso 12, eis que arrebata a presa, quem lhe a fará restituir? Quem lhe dirá, que é o que fazes? Verso 13, Deus não revogará sua ira, debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Verso 14, quanto menos lhe responderia eu, ou escolheria diante dele as minhas palavras. Verso 15, porque ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Verso 16, ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. Verso 17, porque me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Verso 18, não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Verso 19, quanto às forças, eis que ele é o forte, e quanto ao juízo, quem me citará com ele? Verso 20, se eu me justificar, a minha boca me condenará, e se for perfeito, então ele me declarará perverso. Verso 21, se for perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. Verso 22, a coisa é esta, por isso eu digo que ele consome ao perfeito e ao ímpio. Verso 23, quando o açoite mata de repente, então ele zomba da prova dos inocentes. Verso 24, a terra é entregue nas mãos do ímpio, ele cobre o rosto dos juízes, se não é ele, quem é logo?
Verso 25. E os meus dias são mais velozes do que um correio. Fugiram e não viram o bem. Verso 26. Passam como navios veleiros, como águia que se lança à comida. Verso 27. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, e mudarei o meu aspecto e tomarei alento. Verso 28. Receio todas as minhas dores, porque bem sei que não me terás por inocente. Verso 29. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Verso 30. Ainda que me lave com água de neve, purifique as minhas mãos com sabão. Verso 31. Ainda me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Verso 32. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Verso 34. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Verso 35. Então falarei e não o temerei, porque não sou assim em mim mesmo. Com ele eu quero morar, ali jamais o pecado entrará, assim em paz eu quero morar, junto com Cristo pra sempre estar, ali sempre haverá paz, perfeita paz, em quem aceita a mensagem da cruz, aceita Cristo. Muito bem, meus queridos irmãos, terminamos assim a leitura do capítulo 9 e para a nossa meditação eu quero reler o verso de número 2. Na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Aonde não tem e não pode encontrar, mas crendo em Cristo, então verá. Amados irmãos e ouvintes, nesse capítulo temos mais uma fala de Jó, após Bildade fazer seu pronunciamento. Aqui Jó deixa claro que, por mais que o ser humano busque ser correto, suas obras nada valem diante de Deus para a sua justificação. Deus continua vendo-o como um pecador miserável, pois o ser humano é pecador por natureza, pois nos tornamos totalmente depravados por causa dos pecados dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, já que herdamos deles a natureza pecaminosa. Jó faz uma pergunta que, no período do Velho Testamento, não poderia ser respondida adequadamente. Como se justificaria o homem para com Deus? Essa foi a pergunta de Jó. Como vimos, o próprio Jó reconhece que, por sua própria retidão, isso é impossível. Por mais que o ser humano se ache puro diante da santidade de Deus, ele continua totalmente imundo. Após a vinda do Senhor Jesus e sua morte na cruz do Calvário, onde Cristo recebeu nossos pecados e nossa condenação sobre si e pagou plenamente por eles, a pergunta de Jó agora pode ser respondida. O apóstolo Paulo a responde na inspiração do Espírito Santo em Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Sim,
Quem coloca a fé no Senhor Jesus como seu único Salvador é justificado diante de Deus a partir deste momento. Aleluia! Desde o momento que ele aceita a Cristo, a justiça de Cristo é imputada na sua vida ou na vida daquele que crê. E assim, Deus agora considera esse crente justo, santificado. A justificação é uma bênção muito gloriosa, pois abençoa plenamente a vida do que crê, abarcando o passado, o presente e o futuro. Com relação ao nosso passado, todos os nossos pecados são apagados, cancelados por Deus quando aceitamos a Jesus. No tempo presente, Deus nos concede poder, graça, para vencermos o pecado e vivermos de modo agradável a Ele. E se porventura pecarmos por um acidente, uma fraqueza, falta de vigilância, o sacrifício de Jesus propicia-nos perdão e restauração. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, arrependemos-nos dele e o confessamos ao Senhor. Quanto ao nosso futuro, a justificação, por meio da fé no Senhor Jesus, nos livra da condenação do pecado. E assim, ao invés de irmos para o inferno, iremos morar eternamente com Cristo no céu. Louvado seja Deus. Romanos 8, versículo 1 nos diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Prezado ouvinte, você não quer receber essa gloriosa bênção agora? Ser salvo, perdoado, liberto, justificado diante de Deus? Creia então no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. Atos 16, 31. Tome essa decisão agora e receba a dádiva da salvação. Aleluia. Sem eu esperar, sem me preparar, oremos. Senhor nosso Deus, querido Pai Celestial, quero te glorificar, te exaltar por essa palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Senhor Jesus, obrigado porque mediante teu sacrifício na cruz do Calvário, nós podemos ser justificados diante do Senhor, ter os nossos pecados perdoados e termos a certeza da vida eterna. Peço, Senhor, que o Senhor receba esta vida que está agora te aceitando como Salvador, que o Senhor possa limpá-la, purificá-la, perdoá-la, Senhor, e escrever o nome dela no livro da vida. É o que eu lhe peço, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. era uma oliveira, um ramo quebrado, meu jambuzeiro ali foi enxertado. Esta oliveira era o meu Jesus, fui nele enxertado, hoje tenho luz. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo ele foi enxertado através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, estamos assim chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra.
e que Deus continue lhe sustentando em suas poderosas mãos. Você que aceitou a Jesus, que você possa ficar firme, vá para a casa de Deus, servir ao Senhor e assim esperar a volta dele para nos buscar. Amém? Receba o nosso abraço e até amanhã, na paz do Senhor Jesus.